Boa noite, hoje a gente vai apresentar o sistema VxWorks. Esses são os integrantes do nosso grupo. Esses são os temas que a gente vai abordar hoje na nossa apresentação. E aí, agora falando um pouco sobre a visão geral do VX, ele é um sistema operacional líder no mercado de sistemas operacionais em tempo real. Ele foi lançado em 1987 pela empresa Wide River Systems, e ele é um sistema embarcado. Isso significa que ele não é instalável em máquinas domésticas, né? Em si, em grandes indústrias que usam esses sistemas como aeroespacial, dispositivos médicos, empresas de robótica, de energia e afins. Boa noite, meu nome é Cauã Sanches e agora eu vou falar um pouco sobre a linha cronológica do VxWorks. Em 1987 foi realizado o lançamento do VxWorks, que é um sistema operacional em tempo real que foi projetado para sistemas embarcados. Ele foi desenvolvido com foco para fornecer alta confiabilidade e baixa latência, características essenciais para dispositivos críticos. Logo em seguida, em 1990, é realizado o lançamento do suporte para microprocessadores Intel 80386. O VxWorks passou a suportar o microprocessador Intel 80386, um dos primeiros processadores a ser utilizados em sistemas embarcados mais poderosos. Isso aumentou muito a popularidade do sistema em várias aplicações industriais e comerciais. Logo em seguida, em 1995, é lançado o VxWorks 5.0, que traz um maior suporte e uma maior eficiência para o software. Logo em seguida, em 2001, é lançado o VxWorks 6.0, que é uma nova versão que foi lançada com recursos importantes, como maior modularidade, segurança aprimorada e suporte a novos processadores. A versão 6.0 também introduziu novos componentes para conectividade em redes, como TCP/IP e POSIX. Logo em seguida, em 2005, o VxWorks 6.5 foi lançado para uma versão significativa na evolução do sistema operacional, com importantes melhorias e novos recursos que atenderão às demandas crescentes dos sistemas embarcados mais complexos e conectados. Em 2010 foi lançado o VxWorks 7, que é com foco em compatibilidade com sistemas moderados e flexibilidade para aplicações conectadas à internet. Introduziu suporte para nuvem e IoT, que é a internet das coisas, com mais recursos voltados à conectividade, segurança e análise de dados. Em 2015, foi lançada a integração com tecnologias de software modernas. O VxWorks continua a evoluir, incorporando novos recursos como containers, suporte para Docker e outras tecnologias de virtualização. Também tendo maior suporte para segurança cibernética e análise de Big Data. Seu uso passou a ser mais relevante em ambientes de conectividade de alto desempenho, como no caso de veículos autônomos, drones e outras tecnologias emergentes da época. E por fim, chegamos em 2020, que é realizado o lançamento do VxWorks 7, com suas atualizações, no caso, né? Que ele já tinha sido lançado anteriormente, e continua a ser a versão principal, basicamente, com atualizações periódicas e ficando com uma melhor segurança do sistema, um maior suporte para novas arquiteturas de hardware atuais, e uma maior ênfase em segurança crítica e resiliência para aplicações industriais e governamentais. Boa noite, eu sou o Nailton, vou falar um pouco da arquitetura do VxWorks. A gente começa falando pelo kernel. O kernel é o núcleo do sistema operacional, ele que gerencia os recursos do computador, como processador, dispositivo de entrada e saída, permite a comunicação entre o processador, entre o hardware e os programas e o hardware, e organiza a execução dos processos. É ativado logo na iniciação do computador. Ele detecta o hardware disponível e opera em um espaço próprio onde aloca e monitora a memória. O escalonamento dele determina como e quando as funções são alocadas para a melhor execução do programa. Define qual processo será executado, visando otimizar o uso do processador, equilibrando desempenho e eficiência. Eu sou o Gabriel e eu vou falar sobre o VxWorks. O VxWorks é um sistema operacional em tempo real, usado amplamente em sistemas embarcados. Ele oferece suporte a vários sistemas de arquivos, incluindo a FAT e a ISO 9660, usado em CDs e DVDs. Além disso, o VxWorks possui drives para uma ampla gama de dispositivos embarcados e periféricos, como rede, dispositivos de entrada e saída e sistemas de armazenamento,
Isso facilita a integração e gerenciamento de diferentes componentes de hardware e sistemas embarcados. Boa noite, eu me chamo Henrico e hoje eu vou estar falando sobre as características e funcionalidades do VxWorks. O VxWorks é um sistema multitarefa, ou seja, ele pode fazer vários gerenciamentos de várias tarefas simultaneamente. Ele foi projetado para ser portátil, então, por causa dessa facilidade, ele pode ser utilizado em diferentes plataformas e dispositivos. O VxWorks fornece também um ambiente de desenvolvimento integrado, o IDE, facilitando a programação, depuração e teste de aplicações. A integração com tecnologias de internet das coisas, permitindo que dispositivos se comuniquem e processem dados de maneira eficiente. E fornece também as APIs, para facilitar o desenvolvimento e integração de outras funcionalidades. Boa noite, meu nome é Vitória e vou citar alguns exemplos. Temos os satélites e sistemas espaciais, que seriam os foguetes lançadores. Temos os sistemas embarcados, que seria a automação industrial. Os dispositivos médicos, que seriam os equipamentos de diagnósticos e monitoramentos, e os implantes de dispositivos. Boa noite, eu sou o Marcelo e eu vou falar das vantagens de usar o VX. É um dos sistemas operacionais em tempo real, RTOS, mais populares para aplicações de missões críticas e alto desempenho em ambientes industriais, aeroespaciais, automotivos e de telecomunicações. Suas vantagens estão principalmente ligadas à robustez, ao suporte em tempo real e à ampla personalização, desempenho determinístico e otimização para ser um comportamento previsível em tempo real. e o que é essencial em aplicações onde o atraso pode ser crítico, como em controles de voo, sistema de segurança automotiva ou equipamentos médicos. A capacidade de garantir tempos de respostas rápidos e consistentes faz dele uma escolha confiável para sistemas onde resultados e confiabilidade são essenciais. Eu sou Gabriel Andrade e eu vou falar um pouco sobre as desvantagens do VxWorks. O custo é muito elevado, o licenciamento e o suporte são muito caros, a curva de aprendizagem é muito difícil, requer um conhecimento muito especializado sobre a área, pouca flexibilidade. Por ser proprietário, não permite tantas customizações. Suporte limitado a hardware pode ser muito difícil de adaptar às novas plataformas. Excesso de recurso para projetos simples pode ser muito complexo para sistemas menores. A evolução é muito lenta, atualizações são menos rápidas do que em sistemas open source. Dependências do fornecedor. Como é um sistema fechado, há dependências da empresa fornecedora para atualizações e suportes. Bom, aqui a gente colocou uma porcentagem, né, os setores que mais usam o VxWorks, entre eles aeroespacial, setor de defesa, o setor automotivo, de medicina, de indústria e automoção e o setor de telecomunicações. E aqui a gente encerra a nossa apresentação do VxWorks. A gente agradece. E é isso.